Bem-vindos ao Bekim Balachá, shiur número 82. A gente está no Siman Kuf Samech Dalet 164. Hoje, até terminar o Siman, da Alachá 4 até o fim, até a 8. Então, Bezat Hashem, a gente agora vai começar um assunto novo. No começo a gente falou que o Siman 164 são dois assuntos. O primeiro assunto foi o que a gente falou no shiur anterior, shiur 81, que era sobre fazer o Tanai em relação a Netilat Yadayim. Agora a gente vai falar o que acontece se a pessoa sujou a mão no meio da Seudá. Quem tem o livro, a gente está na página 197. Então vem, Alachá 4 fala o seguinte: se a pessoa sujou a mão durante a Seudá, quer dizer, no meio da Seudá, ele foi lá e sujou a mão, encostou em algum dos lugares embaixo da roupa, na pele dele, embaixo da roupa, coçou a cabeça, ou alguma coisa assim, então ele precisa fazer Netilat Yadayim outra vez. Mas ele não faz a brachá de Netilat Yadayim. Quer dizer, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, tanto na sequência como na nota, mas ele não faz a brachá de Netilat Yadayim. Porém, de acordo com o Shulchan Aruch, ele deveria fazer a brachá de Netilat Yadayim. E aí quem se apoia na opinião do Shulchan Aruch e faz Netilat Yadayim com brachá, tem onde se apoiar, mas que a gente falou, o principal na Alachá é que a gente fala Safek Brachot Lakel, mesmo contra o Shulchan Aruch, e por isso se manda fazer Netilat Yadayim, mas se faz essa Netilat Yadayim sem brachá. E assim também, se a pessoa precisou ir ao toalete no meio da Seudá, e aí depois de fazer as necessidades, ele precisa lavar a mão, então ele precisa fazer Netilat Yadayim, mas a mesma coisa, que de acordo com o Marshal, e assim boa parte dos poskim, ele faz Netilat Yadayim sem brachá. E de acordo com o Shulchan Aruch, ele faz com brachá, e aí ele se ele fizer conforme o Shulchan Aruch, ele tem onde se apoiar, mas o ideal é que ele faça Netilat Yadayim sem brachá. E aí depois ele vai fazer a brachá de Asher Yatzar, depois de ter feito Netilat Yadayim. Quem faz a brachá, não sei quem faz Netilat Yadayim sem brachá, faz direto Netilat, e aí depois já pode fazer a brachá de Asher Yatzar. Quem precisa fazer a brachá, vai fazer a brachá, voltar ali para Seudá e fazer a brachá de Asher Yatzar. Então agora a gente vai, a nota 157. Como a gente acabou de falar, tem uma machloket aqui, se é necessário ele repetir a brachá de Netilat Yadayim ou não. Então o Shulchan Aruch escreve que ele repete Netilat Yadayim e inclusive faz brachá sobre essa Netilat Yadayim. O Marshal fala que ele não deve fazer a brachá de Netilat Yadayim. A verdade é, daqui a pouco a gente vai ver que isso faz diferença, de acordo com o Marshal, ele nem precisaria repetir Netilat Yadayim. Ele precisa lavar a mão, obviamente, porque ele está com a mão suja para poder voltar a comer, mas fala o Marshal, não tem todas as leis de Netilat Yadayim, que precisa de copo, precisa uma pessoa jogar água sobre a mão dele, e etc. Então ele falou, e água que foi feita nela melachá, é psulá, uma água que mudou a cor, todas as leis que a gente estudou até agora, falou Marshal, não, ele precisa lavar a mão por higiene, mas ele não tem obrigação de fazer Netilat Yadayim de novo. Essa é a opinião do Marshal. O Mishnah Brura, no Biur Alachá, ele faz, como eu vou falar, ele faz tipo uma média. Ele fala assim, se a pessoa foi no toalete, quer dizer, ele fez as necessidades, que mamash ele sujou a mão, aí ele precisa fazer Netilat Yadayim com brachá. Mas se ele só se coçou, ou se ele só fez ktanim, quer dizer, ele só urinou, que ele suja menos a mão, então aí ele precisa lavar, mas sem fazer a brachá. Então esse é o psak do Mishnah Brura. Agora, na Alachá aqui em cima, ele trouxe para não fazer a berachá. Por quê? Assim é o costume do Sefaradim, ou depois a gente vai ver que tem uma machloket nisso,
mas esse é o psak do Kaf HaChaim e do Rav Yitzhak Yosef no seu livro Yalkut Yosef. E aí ele falou, por quê? Apesar de que o Shulchan Aruch aqui considera que eu preciso fazer a brachá nesse caso, já que o Yam Shel Shlomo, o Rav Shlomo Luria, discute com ele, a gente fala a regra famosa, que a gente já falou ela um monte de vezes, Safek Brachot Leakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch. E por isso a gente fala aqui, Safek Brachot Leakel. O Alachá Brurá, o Rav David Yosef, ele aqui tem uma posição um pouquinho diferente. Ele fala assim, no fim das contas tem machloket, tem o Marshal e etc. Mas ele falou, grande parte dos poskim passar conforme a opinião do Shulchan Aruch. Apesar de que muitos acronim também trouxeram a opinião do Marshal, mas grande parte deles passou como o Shulchan Aruch. E ele argumenta aqui que, de acordo com o Marshal, eu nem preciso fazer Netilat Yadayim. Então ele falou, isso não se chama que é uma machloket na brachá. A machloket é na mitzvah. De acordo com o Shulchan Aruch, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. De acordo com o Marshal, ele não tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. E a gente falou algumas vezes que a regra é que quando a machloket é na mitzvah e não na brachá, a gente não fala safek brachot leakel, mesmo contra o Shulchan Aruch. Por isso, então, ele falou, olha, aqui é para fazer brachá conforme a opinião do Shulchan Aruch. Essa é a posição do Alachá Brurá, do Rav David Yosef. Como a gente falou antes, o Kaf HaChaim e o Yalkut Yosef consideram que, olha, no fim das contas, o Marshal concorda que precisa lavar a mão. Então, a discussão entre eles é se ele faz Netilat Yadayim com brachá ou sem brachá. E aí, por isso, eles falaram, a gente fala, Safek Brachot Leakel. Então, já que muitos poskim falam que de acordo com, se ele não precisa repetir a brachá, então, por isso, eles falam, a gente manda fazer Netilat Yadayim, e nesse Netilat Yadayim, a pessoa precisa se cuidar de todas as halachot e das leis que precisa quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, mas não é necessário, não só não é necessário, é correto que ele não faça a brachá novamente. Então, isso é a machloket que tem aqui entre os poskim, e aí, como a gente falou em cima, a halachá é Safek Brachot Leakel mesmo contra o Shulchan Aruch. Quem faz a brachá de acordo com o Shulchan Aruch tem um desapoiar, especialmente aqui, que o Rav David Yosef fala que aqui eu considero que isso é machloket na mitzvah e não na brachá. O Rav David Yosef continua dizendo que isso é especialmente correto em caso em que a pessoa foi no banheiro. Quer dizer, ele não só que ele se coçou ou alguma coisa assim, quer dizer, ele sujou as mãos fazendo as necessidades. Por quê? Alguns poskim, ela já não é assim, mas alguns poskim falam que toda vez que a pessoa vai no banheiro, quando ele sai, ele precisa fazer Netilat Yadayim com berachá. Alachá não é como eles, assim, o Shulchan Aruch passar lá atrás no Siman Zayin, quando a pessoa fez as necessidades, ele vai fazer brachá de Sheirat Tzara, ele faz Netilat Yadayim sem brachá. Mas tem poskim que falam que tem que fazer Netilat Yadayim com brachá. Então aqui eu tenho uns feika. Talvez ele tenha que fazer a brachá de Netilat Yadayim só por ter ido no banheiro. E mesmo que não é o ir no banheiro que obriga ele a fazer a brachá de Netilat Yadayim, talvez como o Shulchan Aruch, que ele precisa fazer Netilat Yadayim porque ele está no meio da Seudá. Então, por isso, fala o Rav David Yosef, ele tem uma base boa para fazer Netilat Yadayim no meio da Seudá com brachá. Mas, de qualquer maneira, como a gente falou antes, o Kaf HaChaim e o Yalkut Yosef, Pasku, Alachá, Safek, Brachot Leakel, e assim é o que está escrito no livro aqui em cima. Primeira opinião, que não se faz a brachá conforme o Kaf HaChaim e o Yalkut Yosef, e depois ele falou, quem quiser se apoiar no Shulchan Aruch e fazer a brachá, essa é a opinião do Alachá Brurá. Agora, assim, isso em relação a Netilat Yadayim em si, se ele faz com brachá ou não. Agora, o que se chama que ele sujou as mãos? Então, na nota que ele traz, quer dizer, a gente falou em cima, colocar a mão no corpo, nas partes que ficam normalmente cobertas pela roupa, e ele se coçou ali embaixo da roupa. Agora, em relação à cabeça, então aqui tem uma machloket. Não simplesmente ele encostar a mão no cabelo, isso é considerado que obriga ele a fazer Netilat Yadayim. Está escrito que se ele coça a pele da cabeça, aí que ali é um lugar que tem muito suor, etc., é considerado um lugar sujo, e ele precisa fazer Netilat Yadayim outra vez. Agora,
o Ben Ish Chai fala, então, isso, que se ele encosta só no cabelo, ele não precisa fazer a brachá de Netilat, ele não precisa repetir a Netilat Yadayim, que isso não se chama que é um lugar sujo. E assim também vai o Kaf HaChaim e o Kut Tosef, de acordo com o Ben Ish Chai. Encostar no cabelo não se chama que a pessoa se impurificou. Quando ele impurificar é quando ele encosta na cabeça, embaixo do cabelo. E o Kaf HaChaim traz que inclusive é num lugar que normalmente fica coberto, quer dizer, a parte da cabeça que é embaixo da kippah, da pessoa que usa chapéu, embaixo do chapéu, etc. Quer dizer que é um lugar que normalmente fica coberto. E aí, quer dizer, esse lugar é considerado um lugar que acumula muito suor, acumula muita sujeira. Quando a pessoa coça esse lugar, se chama que ele sujou a mão e, por isso, ele precisaria fazer Netilat Yadayim outra vez. Se ele só encostou no cabelo, então ele não precisa fazer Netilat Yadayim outra vez, e aí nem entra na machloket se faz com brachá ou sem brachá. Então, bom, seguindo agora o que está aqui na nota, ele falou, se a pessoa encostou no muco que tem no nariz ou na cera que tem na orelha, durante a seudá, esses também são considerados lugares sujos e a pessoa precisa repetir Netilat Yadayim, mesmo a coisa que a gente falou aqui, de acordo com o Marshal sem brachá, de acordo com o Shulchan Aruch, repetir Netilat Yadayim com brachá, e aí o que a gente falou, a halakha, é que ele repete a Netilat Yadayim, e aí ao repetir Netilat Yadayim ele tem que se cuidar, tomar cuidado com todas as halachot, só que ele não faz a brachá por safek brachot laket. Agora uma coisa que aqui também segue na nota, e que é bastante comum, é quando a pessoa às vezes precisa trocar a fralda do neném no meio da seudá. E aí, quer dizer, quando você vai trocar a fralda, muito provavelmente você vai acabar encostando nas partes do neném que normalmente ficam embaixo da roupa. Quer dizer, às vezes até nas partes íntimas do neném, e às vezes até vai sujar a mão, que dependendo como está a fralda, ele acaba sujando a mão com as fezes do neném e etc. Mas mesmo se ele tomar cuidado para não sujar com fezes e tudo, mas ele vai acabar encostando nas pernas do neném, na barriga do neném, etc. De modo que ele precisaria fazer Netilat Yadayim. E aí, já que ele precisaria fazer Netilat Yadayim, então ele vai fazer a mesma coisa que a gente falou antes, faz Netilat Yadayim sem brachá depois de trocar a fralda do nenê, antes de continuar a seudá. Agora, aqui tem que tomar cuidado, como a gente vai ver Bezat Hashem na próxima halakha, que se quando ele sujou a mão, seja na fralda do neném ou outra coisa, ele vai voltar, ele já acabou a seudá, agora sobrou só, ele vai comer uma fruta, algum doce, bolo, ou já terminou de comer, só vai continuar bebendo. Nesse caso, mesmo de acordo com os Kiposkim, conforme o Shulchan Aruch, que quando ele repete Netilat Yadayim, ele repete com brachá, nesse caso, ele não deve fazer a berachá. Porque ele falou, já que agora ele não está seguindo a seudá, ele não precisa fazer a brachá. Mas ainda se ele foi no banheiro ou trocou a fralda do neném, agora ele vai fazer direto para o Birkat Hamazon, que obviamente ele precisa lavar a mão para... ele precisa lavar a mão para poder fazer o Birkat Hamazon, mas que aí com certeza ele não faz Netilat Yadayim com brachá, mesmo de acordo com os poskim, que normalmente quando ele faz alguma coisa no meio da seudá, ele precisaria fazer com brachá. Ele falou, com brachá é quando é no meio da seudá. Aqui que ele já terminou a seudá, etc., ele não vai mais comer nem pão, nem a comida da parte principal da seudá, então aí ele faz Netilat Yadayim sem brachá para todas as opiniões. Agora, então isso foi halakha número 4. Halakha número 5, se a pessoa encostou uma mão em algo que suje a mão dele, quer dizer, ele pegou, coçou a cabeça com uma mão, ou foi lá, mexeu, etc., ele só impurificou uma das mãos. Mesmo assim, ele precisa fazer Netilat Yadayim em ambas as mãos. Só que, e aí como a gente estava falando agora na nota,
isso só se aplica se ele se ele ainda vai continuar a seudá. Agora, se ele já terminou a seudá e agora ele vai comer frutas, doces, sobremesa, etc., ou só vai ficar sentado ali, vai continuar bebendo até a hora do Birkat Hamazon, aí, nesse caso, é suficiente ele fazer Netilat Yadayim só na mão que foi impurificada, ele não precisa fazer em ambas as mãos. E aí, esse é o psak do Rav Ovadia Yosef, como está trazido no livro dele, no Alichot Olam, na página 342. Então, ali ele traz exatamente isso, que depende, se a pessoa, ele falou, o Rav Chaim Falaji, a gente falou outro dia dele, o Rav Chaim Falaji, ele escreve no chute dele essa pergunta: se quando a pessoa impurificou uma mão, é suficiente ele fazer Netilat Yadayim com duas mãos, só na mão que ele impurificou, ele precisa fazer de qualquer jeito nas duas. Eu não vou atrás que por mais que tem machlokes nos poskim, tecnicamente daria para se apoiar em fazer em uma só, ele falou, já que tem poskim que machmirim, é fácil, etc., então que ele faça Netilat Yadayim em ambas as mãos. Porém, ele falou, se a hora que ele sujou a mão, ele não vai voltar para a parte principal da seudá, e sim, ele vai só comer frutas, doces, etc., sobremesa, então aí ele pode se apoiar nos poskim que falam que uma mão somente já é o suficiente. Agora, se ele sujou as duas mãos, aí, mesmo que ele está na sobremesa, precisa fazer Netilat Yadayim em ambas as mãos de qualquer jeito. Agora, nota que ele continua justamente que se ele precisa fazer a brachá ou não, ou quando ele faz a brachá, como a gente falou, na Halakha 4, a gente falou a machloket que tem entre os poskim, se quando ele suja a mão no meio da seudá, se ele precisa fazer Netilat Yadayim com brachá ou sem brachá. O Shulchan Aruch fala com brachá, o Rav Shlomo Luria, o Marshal, fala que ele faz Netilat Yadayim sem brachá. E aí a gente falou que machloket nos poskim, se a gente fala safek brachot lakel contra a opinião do Shulchan Aruch, ou que já que o Shulchan Aruch mandou fazer brachá, a gente faz brachá. Agora, o Mishnah Brura traz que tudo isso enquanto a pessoa está durante a seudá. É o que a gente já citou de passagem na nota anterior. Tudo isso quando a pessoa está no meio da seudá. Agora, se ele já terminou a seudá e ele está agora na sobremesa, fala o Mishnah Brura, mesmo de acordo com os que vão de acordo com o Shulchan Aruch, ele não deve dizer a berachá. Então, por isso, ele falou, apesar de que a gente falou atrás, que quem faz a berachá tem onde se apoiar, quer dizer, nesse caso, o ideal é, como a gente falou antes, já que é machloket nos poskim, alguns poskim falam que a berachá levata lá, não faz a berachá quando é no meio da seudá. Mas mesmo para quem fala para fazer a berachá, que a gente falou que quem quer fazer conforme o Shulchan Aruch tem onde se apoiar, aqui ele precisa se cuidar. Ele falou aqui que já está na sobremesa, mesmo de acordo com o Shulchan Aruch, ele não deve fazer a berachá. Agora, se a pessoa não pretende mais nem comer e nem beber, então aí ele não precisa nem fazer Netilat Yadayim. Obviamente que ele precisa limpar as mãos para poder fazer o Birkat Hamazon, mas quer dizer, se ele não vai comer nem frutas, nem nada, etc., não vai comer nem beber mais nada. Então a gente chama que ele terminou a seudá. Então aí não tem a necessidade de Netilat Yadayim. Bom, isso foi a Halakha número 5. Agora, a Halakha número 6. Tem gente que fala que se a pessoa se encostou, etc., que ele precisa fazer Netilat Yadayim de novo, e na hora que ele fez isso, ele estava com a boca cheia, tem poskim que falam que é proibido ele engolir a comida até ele fazer Netilat Yadayim, porque engolir a comida chama que ele está continuando a seudá, como a gente falou agora, machloket se é com brachá ou sem brachá, mas ele não pode continuar a seudá sem fazer Netilat Yadayim. Então, por isso tem pessoas que falam, como você vai engolir? Se chama que você está continuando a seudá. Mas lá, a halakha, se, por mais que o ideal seria fazer Netilat Yadayim assim, mas quando é difícil até a pessoa ir até o lugar que tem Netilat Yadayim, etc., não dá para ele cuspir e tudo, então, se ele já está ali, etc., já está a comida já está na boca, já está mastigada, ele pode se apoiar
que não precisa fazer Netilat Yadayim até ele engolir. Aí depois ele faz Netilat Yadayim para continuar comendo. Então essa foi a Halakha número 6. Halakha número 7, e aí para entender ela, eu vou trazer uma pequena introdução, bem rapidinho. Nossos sábios instituíram Tumá, impureza para Sifrei Kodesh, seja Sefer Torah, seja livros do Tanakh, Megilat Esther, Teilim, etc., Tfilim, Mezuzot. Por quê? Falou, antigamente, essas coisas eram Kodesh. Trumá também era considerado uma comida Kodesh. E aí as pessoas costumavam guardar a Trumá no Aron HaKodesh, junto com o Sefer Torah, junto com os livros, as coisas, Tfilin, etc. Só que o que acontece? Trumá é comida. Quando você guarda comida em algum lugar, o que acontece? Começam a vir bichos, ratos e tudo, e aí eles começaram a estragar o Sifrei Torah. E aí nós sábios instituíram que a pessoa que encostou no Sefer Torah está com a mão impura e não pode comer Trumá até que ele purifique as mãos. Então isso é uma takaná dos nossos sábios em relação a Trumá. Agora, machloket nos poskim, se essa takaná se aplica também em relação a Netilat Yadayim da Seudá, ou não. Então, isso que ele traz aqui na Halakha 7, a pessoa que encostou numa Megilat Esther, num Sefer Torah ou num Tfilin, então o ideal é que ele também faça Netilat Yadayim para poder, quer dizer, mesmo que ele fez isso no meio da Seudá, o ideal é que ele faça Netilat Yadayim para poder continuar a Seudá. Só que aí esse Netilat Yadayim sem brachá, já que é machloket nos poskim, se encostar nesses livros impurifica as mãos em relação a comer comida normal na Seudá. Então, e aí fala, olha, se a pessoa quiser não fazer Netilat Yadayim, ele tem onde se apoiar, porque alguns poskim mekilim, alguns poskim facilitam e liberam sem Netilat Yadayim, mas o ideal é que ele faça Netilat Yadayim, mas faz sem brachá, já que aqui boa parte dos poskim fala que nem é necessário Netilat Yadayim. Então, se ele encostou na Megilat Esther, um livro de pergaminho, Sefer Torah, qualquer livro do Tanakh em pergaminho, Tfilin, Mezuzot, no pergaminho, ele precisa, então o ideal é fazer Netilat Yadayim sem brachá, mas se ele quiser se apoiar em quem isenta ele de Netilat Yadayim, tem aonde se apoiar. Em relação à pessoa, se eu posso servir comida para uma pessoa que não pretende fazer brachá e não vai fazer Netilat Yadayim, Bezat Hashem a gente vai falar isso quando a gente chegar em Halachot Brachot. Hoje a gente fica por aqui, Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak u'Baruch para todos.